Vamos seguir com o segundo bloco de aula, né, de resolução de questões do nosso Código de Ética, tá? Paramos, né, no bloco passado na questão 2 e agora vamos iniciar a questão 3, ok? Vamos lá? É, O Código de Ética é explícito ao dispor que a prestação de serviços profissionais em situação de calamidade pública ou de emergência está condicionada ao estabelecimento de acordos de prestação de serviços que garanta benefícios pessoal a ambas as partes, respeitados os direitos do usuário ou beneficiário de serviços de psicologia. Como vocês marcaram essa questão aí? Como errado ou como certa? Como errada. O que foi que eu tô vendo aqui Libânia, né, colocando errado, mas aí e outras pessoas também. Isso, obrigado, Evelyn. O que eu ia perguntar, o que foi que definiu essa, né, essa resposta? E aí Evelyn colocou por causa do benefício pessoal. Exato. Então, eu acho que que matou a charada dessa questão é justamente essa questão do benefício pessoal. Acho que essa questão aí foi a que todo mundo acertou, né? Ainda bem, porque é uma questão muito fácil, tá? E aí é uma questão errada. E aí eu trouxe algumas orientações lá a partir da nossa análise do Código de Ética, beleza? Dever fundamental do psicólogo deve prestar serviço em situação de calamidade pública ou de emergência sem visar benefício pessoal, ok? E isso é importante, como eu sempre digo, se tem uma advertência aqui, se tem uma orientação no nosso código, é porque tem história, tá? E tem história e tem histórias atuais, inclusive em relação a isso, né? Psicólogo se aproveitando daquela comoção, né, para dizer que vai realizar um serviço voluntário, mas muito mais no sentido de visar um benefício pessoal. Qual é, Fábio? Pode ser qualquer um enfim, infinitos, tá? Ok? Participação em greve ou paralisações também tem a ver com essas questões de emergência, né? Isso a gente já viu. Durante greves ou paralisações, o psicólogo deve garantir que as atividades consideradas de emergência não sejam interrompidas. Não vou me aprofundar, porque a gente já viu no bloco passado em relação a esse conteúdo. E intervenção no trabalho de outro profissional é uma outra situação de emergência, né? Que a gente pode intervir em serviços de outros psicólogos ou prestado por outros profissionais em casos de emergência ou de risco ao beneficiário, ok? Eu trouxe aqui essa tabela, é uma tabela mais de situações de calamidade ou de emergência, que na primeira linha traz justamente isso, e nas outras linhas é uma compreensão mais ampliada desse assunto dentro do Código de Ética, ok? Beleza? O que é que eu acho que poderia, foi fácil, acho que todo mundo acertou essa questão, mas eu acho que o que é que poderia aí prejudicar uma leitura dessa questão? Sabe o quê? Alguém adivinha? O que é perigoso aí? Tem um termo perigoso aí nesse parágrafo todo. Alguém consegue identificar? Que a banca brinca com esse termo e faz a gente errar. Alguém sabe? Estou aguardando aqui no chat. Sim ou não? Sabe ou não? Consegue identificar? Tem um termo perigosíssimo. E é um bizu de concurso. Qual é, qual é, qual é? Não, ninguém responde, não é possível. Então, por aí, ninguém ousa responder. Condicionada. É. Ué, condicionada é um termo perigoso. Exato, Jane. Né? Assim, claro, quem me respondeu foi Brenda. Condicionado é um termo perigoso, né? Claro. E Jane traz o explícito. Isso, minha gente, pega a gente. Porque, veja, o código de ética é explícito e, às vezes, tem muita coisa certa sobre o código de ética que não está explícito.
E a gente, às vezes, é preciso saber o que está explícito e o que não está. Entende? Porque a banca, ela pode formular uma questão com algo super certo, mas que tem a ver com a ética, mas não está explícita. A banca pode dizer que está explícito sem estar, apesar de estar todo correto o conteúdo, mas não está explícito no código de ética. E mesmo estando todo correto, todo o conteúdo correto e não estando explícito, a questão é falsa. Porque esse termo explícito, ele é muito perigoso, porque a banca quer saber se está lá mesmo. Não é uma compreensão fora do código, é uma compreensão que está lá. E se a gente só sabe o que está explícito se a gente lê. Por isso que é algo que eu acho muito perigoso, perigosíssimo, porque está explícito ou a gente pode entender ou subentender, né? A gente pode depreender do código de ética, aí não precisa estar explícito. É uma compreensão a partir do código de ética, ok? Preste atenção nesse termo perigoso, tá? Deixa eu ir mais para frente, senão eu vou passar a aula toda só nessas questões. Ó, questão 4, vamos lá? É dever fundamental do psicólogo fornecer a quem de direito, na prestação de serviços psicológicos, informações concernentes ao trabalho a ser realizado e ao seu objetivo profissional. Já estão me respondendo aqui. E aí, o que é que vocês marcaram? Eu acho que é, algumas pessoas ficaram em dúvida. Vamos lá. Eu já estava conversando com algumas pessoas que ficaram em dúvida assim, a quem de direito? Olha o termo que as pessoas estão ficando em dúvida. Prestem atenção nas aulas, vão lá assistir minhas aulas. Por quê? Porque esse termo eu repito muitas vezes na minha aula. A quem de direito. É a todo mundo? Não, é a quem de direito. Nosso dever é fornecer, não a todo mundo, a quem de direito, informações concernentes ao trabalho a ser realizado e ao seu objetivo. Beleza? Eu estou vendo aqui que vocês colocaram, certo? É uma questão fácil, né? Ela causou dúvida por conta do termo a quem de direito, mas vocês não vão ter essa dúvida mais, tá? Porque é um termo que geralmente está lá. Copia e cola da banca. E aí, o que foi que eu fiz? Olhei o código e trouxe o dever de fornecer informações. Onde é que está esses deveres em relação ao fornecimento de informação? No início, e aí eu estou trazendo no quadro o início do serviço psicológico. Quando a gente vai iniciar a prestação do serviço, é dever do psicólogo fornecer a quem de direito informações concernentes ao trabalho que será realizado e qual é o seu objetivo profissional, tá? Então, ok, cheque, foi a questão passada. Honorários e valores. O psicólogo deve comunicar o valor estipulado ao serviço ao usuário ou o beneficiário ao termo em negrito antes. Não tem a ver com a questão passada. O que tem um link é o fornecimento de informações. Beleza? É a temática geral, que eu já estou ampliando. Percebem isso? Então, a gente precisa comunicar os valores antes do início, não depois. Beleza? Isso cai em prova, tá? Comunicação de resultados. O psicólogo deve informar os resultados decorrentes do serviço prestado, porém, transmitindo somente o que for necessário. Beleza? Eu não vou, se eu estou comunicando um resultado de uma avaliação, um resultado de um acompanhamento, etc, etc, eu tenho que comunicar somente o que for necessário para a tomada de decisão que afeta o usuário ou o beneficiário. Ok, minha gente? E principalmente também quando eu tiver nenhuma conduta multiprofissional. Ok? Somente o que for necessário. A banca vai dizer que você precisa comunicar tudo e não é. Comunicar detalhes não é. Somente o que for necessário. Fornecimento de documento é dever do psicólogo fornecer, sempre que solicitado, os documentos pertinentes ao bom termo do trabalho e orientar sobre encaminhamentos apropriados. Veja, nosso dever, não é fornecer esse documento quando solicitado. Que documento? Um laudo, um parecer, quando a gente for solicitado. É um dever.
A gente não pode recusar pela recusa. Toda a nossa recusa tem que ser fundamentada, ok? Meios de registros e observação. Caso haja utilização de meio de registro e observação de prática psicológica, o usuário ou beneficiário deve ser informado desde o início do atendimento, né? Então, o usuário, desde o início, precisa ser informado que a gente vai produzir algum registro ou vai fazer alguma observação a partir daquela intervenção ou daquele atendimento. Ok? Atendimento a crianças, adolescentes e interditos, e isso sempre volta, né, em quase todas as temáticas. O psicólogo deve comunicar aos responsáveis apenas o estritamente essencial. Isso eu já disse, já veio em outro quadro, estou trazendo de novo para que vocês não esqueçam. Tá? Atendimento a criança, adolescente ou interdito, vamos comunicar ao responsável apenas o estritamente essencial. Não são detalhes, não são tudo, não são as curiosidades, ok? Pesquisas e estudos. Na realização de pesquisas, o psicólogo deve garantir o acesso das pessoas, grupos ou organizações aos resultados do estudo, ok? Após seu encerramento, sempre que eles desejarem, ok? Greve e paralisações. Se a gente está falando de comunicar, o que é que a gente precisa comunicar? Com antecedência, que vai haver greve ou paralisação, ok? Beleza? Tranquilo, né? Veja como eu estou ampliando o assunto. Eu estou pegando a questão, o tema, e no slide seguinte eu estou vendo ali o que é que tem daquele tema no nosso código de ética para a gente ampliar. Tá bom? Alguma dúvida? Sim ou não? Comente aí no chat. Não, vamos embora. Questão 5, última questão da banca Sebrasp, né? É dever do psicólogo assumir responsabilidades. Algumas pessoas erraram, tá? Assumir responsabilidades profissionais por atividades necessárias ao atendimento a quem precise em caso de urgência, independentemente de ser capacitado teoricamente para realizá-las. Já estou vendo que vocês estão aí, né? Já estão me respondendo, exato, né? Essa questão é uma questão errada, tá? Por quê? Porque, veja, e eu acho que as pessoas. Eu acho que as pessoas estão parando no meio e não estão realizando a leitura por completo, né? E acaba errando. Eu acho que é isso, porque veja, é dever do psicólogo assumir responsabilidades profissionais por atividades necessárias ao atendimento a quem precisa em caso de urgência. É dever a gente atender em casos de urgência? Sim. Eu preciso de consentimento para atender em casos de urgência? Não. Quer seja criança, adolescente, interdito, quer seja uma pessoa que esteja acompanhada, que eu sei que está acompanhada por outro profissional, não importa. É meu dever de atender em casos de urgência. Beleza? O que é que mata a questão? Independente de ser capacitado teórico e tecnicamente. Isso aí é o que está falso. A gente só pode assumir atividades as quais a gente está capacitado, né? É, pessoal, teórico e tecnicamente. Ok? Maria disse que vai sair da aula, mas está gostando muito. Ok, Maria. Um cheiro bem grande. Vamos ter próximas, tá? E aí, em relação a assumir responsabilidade, a assunção de responsabilidade, fui no código e a gente vai ler agora. Veja, assunção de responsabilidade, ou seja, em que condições eu posso assumir responsabilidade? É nosso dever assumir responsabilidade somente por atividades para quais estejamos capacitados de forma pessoal, teórica e técnica, ok? Fundamentação do serviço. O psicólogo deve prestar serviços de qualidade utilizando princípios, conhecimentos e técnicas que sejam reconhecidamente fundamentados na ciência psicológica, na ética e na legislação profissional. Vai ter uma questão mais na frente, a gente vai ampliar o nosso conhecimento em relação a isso, mas tem a ver com assumir responsabilidade também. Tá? Eu só posso assumir, inclusive, algumas técnicas e associar com o nome da psicologia se foram técnicas reconhecidas como psicológicas, tá? Aprimoramento contínuo é um princípio fundamental que o psicólogo ou profissional atue com responsabilidade por meio do contínuo aprimoramento profissional.
ok? Emissão de documentos. É vedado e é expressamente vedado ao psicólogo emitir documentos que não possuam fundamentação e qualidade técnico-científica. Então, até para a gente assumir a construção, a elaboração do documento, a gente precisa ter essas responsabilidades técnico e científica. Práticas não reconhecidas, é proibido prestar serviços ao vincular o título de psicólogo a atendimentos cujos procedimentos, técnicas e meios não estejam regulamentados ou reconhecidos pela profissão. Ok? Então, a gente só pode assumir responsabilidade por situações que a gente tenha, seja capacitado pessoal, teórico e tecnicamente. Se não, a gente pode recusar. É uma recusa justificada. Beleza? Ok? Tranquilo, né? Vamos embora. Agora, veja, minha gente, eu acho que só a questão 2, né? Que foi a mais problemática para a maioria, eu acho, por conta daquela questão, aquela pegada mais prática e compreensiva lá da Sebrasp, né? Da banca. E agora a gente vai tratar as questões FGV. Questões FGV, tá? Também como Sebrasp, é porque eu montei diferente, tá? Mas são questões, são bancas que trazem sempre um caso. É Joana, é Marciana, é Luana. Então vai ter sempre alguém, algum psicólogo ou algum usuário, né, com algum problema ou em conflito para a gente poder resolver, tá bom? Cadê? Vocês estão por aí? Me sinalizem, vamos embora. Estão prontos para a FGV? Vamos lá. Eu acho que as questões, inclusive da FGV, elas foram mais acertadas, né, pela maioria. Vamos embora. Isabelle está por aqui, que bom. Ó, são mais grandinhas, mas são tranquilas, tá? Questão 6. Joana é psicóloga e foi procurada por um homem adulto que se dizia angustiado. Apesar de fazer terapia com outra psicóloga, cuja linha de tratamento é diferente da dela. Joana, então, propôs iniciar a psicoterapia com ele para abordar especificamente sua angústia. Olha, minha gente, como Joana, ela é uma profissional muito empática, não é? Vocês concordam? Espero que não, né? Enquanto isso, ele manteria as consultas com outra psicóloga, deixando ao cargo do paciente de comunicar ou não, de comunicar ou não, a terapia em paralelo. Diante da dificuldade, e eu estou achando que, inclusive, essa pessoa tem dinheiro, né? Para estar com duas terapeutas. Diante da dificuldade em arcar financeiramente com duas terapias simultaneamente, né? Joana ofereceu ao paciente atendê-lo em custo social. Aí se dana toda, né? A questão aí que se dana todinha, né? Sob o procedimento de Joana, segundo o Código de Ética Profissional do psicólogo, assinala a alternativa correta. Veja, a questão que é a alternativa correta é uma questão formulada diferente da Sebrasp, né? E tem aí todos o A, B, C, D e E. Qual a diferença da banca Sebrasp? Vamos dizer que a Sebrasp ela traz isso como anunciado e traz o A, B, C, D, E, F, G, H para você julgar se é certo ou errado, certo ou errado, certo ou errado. Mas é basicamente a mesma coisa, tá? Ela cometeu infração ética por propor tratamento de forma local de algo tão difuso como a angústia. Então, veja, ela cometeu uma conduta antiética ou infração? Sim, minha gente, todo mundo concorda, não concorda? Tá? Agora, qual é o motivo? Por quê, né? Foi porque a angústia é muito difusa? Não, né, Alô? minha gente? Alguém tá com o áudio ligado? Desliga o áudio. Desligou, eu acho. Ela não cometeu infração ética por deixar ao cargo do paciente falso, né? Ela não cometeu, ela cometeu, né? A infração é ética. Então, a B está falso, a está falso. Me diga aí o que é que vocês estão respondendo, que vocês nem me disseram aqui. Sim, vão me dizendo aí. C. Ela não cometeu infração ética. Falso, né? A gente já viu que ela cometeu infração ética. D. Não cometeu. Ela não cometeu infração ética. Falso também. E a letra E. Ela cometeu infração ética.
né? Por intervir na prestação de serviços psicológicos de outra profissional, sem ter sido a pedido da mesma ou ter sido dado ciência a ela. Ok? Porque ficou a cargo do paciente dar ciência a outra ou não, tá bom? E se o paciente dissesse assim, eu não quero mais ela, quero você, acabou. Não tinha o que fazer. Mas, pelo que eu entendi da questão, ele queria ficar paralelo ali, né? E aí, para poder resolver esse conflito, olha como ela foi ótima, né? Cá para nós. O que é que ela fez? Vamos fazer um valor social. Porque aí acaba com essa história. Você vai sair dela, vai ficar só comigo. Aí resolve o problema da infração ética. Percebem como ela fez? É assim, minha gente, que as pessoas pensam no dia a dia. É antiético igual. E a gente já já vai entender também porque tem uma questão em relação a oferecer um valor menor para poder atrair os pacientes. Não pode. Ok? Então, como vocês já sabem muito mais do que eu, essa questão acho que todo mundo acertou. Letra E, tá bom? É a que está errada. Intervenção na prestação de serviços psicológicos efetuados por outro profissional. Como é que a gente pode intervir? Quais são as condições? Está ali no artigo 7, né, do Código de Ética. O psicólogo pode intervir a pedido do profissional. Beleza. Ele pode intervir em casos de emergência ou de risco, e aí eu não preciso pedir, contanto que depois eu vou dar ciência ao profissional. Tá bom? João é atendido por Maria, eu não preciso, ele está ali em uma crise, eu não preciso, para intervir, pedir primeiro permissão à psicóloga dele. Não, eu vou fazer a intervenção e depois eu comunico, beleza? Interrupção do atendimento, eu posso intervir quando o psicólogo for informado, ou pelo próprio psicólogo, por outro, ou pelo paciente, beleza? Ou quando aquela intervenção faz parte de intervenção multiprofissional e aquela é a metodologia. Beleza? São essas condições. Bem tranquilas, bem calmas e é assim que a gente segue. Alguma dúvida, me digam aí no chat, para a gente poder continuar. Não, vamos embora. Tudo tranquilo. Olhe, vocês vão ter que acertar todas as questões de código de ética, viu? Eu não admito errar uma questão de código de ética na prova. Questão 7. Roseane é psicóloga e servidora pública. Legal. E costuma encaminhar os usuários do serviço onde atua para uma entidade que oferta tratamento psicoterápico a baixo custo para a população de baixa renda. Olha, tá vendo? Que mulher boa, não é, minha gente? Tal rotina de encaminhamento estabeleceu um laço de confiança com a diretora da entidade, que, em retribuição, olha que legal, passou a indicar pacientes com o melhor poder aquisitivo a Rosiane, que, além do serviço público, atendem o seu consultório privado. Uma ótima parceria, né, minha gente? Desde então, a profissional tem optado por fazer os encaminhamentos exclusivamente para tal entidade. Ai, meu Deus. Olha, minha gente, é uma questão que a gente já sabe a resposta, né? Para quem entende minimamente do nosso código de ética. Mas é algo que acontece na nossa cara o tempo todo. Não basicamente nessas situações, mas outras que são similares. Tá bom? De acordo com o Código de Ética Profissional do psicólogo Rosiane, vamos ver. Rosiane foi ética ou antiética? A gente precisa definir, né? Ela cometeu infração? Cometeu, tá? Então, não comete infração. Falso. Letra B. Não comete infração? Falso. C. Não comete infração? Falso. D. Comete infração e comete infração. Vocês marcaram o quê aqui? Ou é D ou é E. Ok? Ou D ou E. Vamos lá, marcaram o quê? Estou vendo aqui. Letra D. Comete infração ética por desviar as pessoas atendidas no serviço com o qual mantém um vínculo profissional para outra instituição, visando benefícios próprios. Vocês entenderam a sacada, né? Ela pega, encaminha, a diretora da outra instituição está recebendo os encaminhamentos dela, o que ela faz? Encaminha para o consultório privado da psicóloga paciente com melhor poder aquisitivo.
Letra E, comete infração ética. Ok, por atuar como psicóloga, tanto na esfera pública quanto na privada. Veja, não, falso, tá? A gente pode atuar, não tem problema. Na esfera pública, na esfera privada, né, concomitantemente. Não viola nenhum princípio enfim, princípios fundamentais do Código de Ética. Ok? E aqui eu estou trazendo para vocês desvios de usuários, ação proibida. É expressamente vedada ao psicólogo desviar pessoas ou organizações que já são atendidas por uma instituição. Destino do desvio: o profissional não pode direcionar esses usuários institucionais para o seu serviço particular. Isso a gente já viu, ou para uma outra instituição. Não pode, tá? Motivo inaceitável, ou seja, motivação inaceitável, que é o benefício próprio. Essa é a grande questão, né? A proibição se aplica quando essa atitude visa o benefício próprio, ok? Contexto do vínculo: essa regra protege as organizações e os usuários. É por isso que é essa proibição para proteger, ok, minha gente? Beleza? Vamos embora para a próxima questão. Tranquilo, né? Questão 8. Clarice sempre jogou tarô profissionalmente e recentemente terminou a graduação em psicologia, tendo se registrado no CRP de Sergipe. Não tem problema, viu, Clarice, de Sergipe? Você ser psicóloga e ser taróloga. Não tem problema algum e eu não estou sendo sarcástico aqui, tá? Desde que aí vamos embora, né? Até aí não teve problema nenhum. Desde que concluiu a formação profissional, a psicóloga passou a divulgar nas redes sociais anúncio de atendimento psicológico acompanhado de jogo de tarô. Percebem aí, né, minha gente? Não pode, né? É vedado. Segundo as disposições contidas no Código de Ética Profissional do Psicólogo, Clarice, né? Sempre as mulheres, né? Olha, eu vou falar com essa FGV, vamos botar os homens também para violar o código. Claro, também nossa profissão tem mais mulheres, né? Mas eu vejo mais homens violando o código, viu? Aí vamos seguir. Letra A: poderá realizar os jogos durante as consultas, desde que maneje o tempo das intervenções psicológicas. Falso, né? Tá misturando intervenção psicológica com tarô. Letra B: deverá jogar tarô em todas as consultas, pois se comprometeu quando divulgou o serviço. Falso. Nem poderia divulgar o serviço junto e nem poderia estar jogando tarô em todas as consultas, nem nenhuma, né? Se for uma consulta psicológica. C: deverá solicitar a anuência do Conselho Regional. Solicite, Clarice. É Clarice? Deixa eu ver. Solicite, minha filha. É melhor, porque aí você vai receber um não, né? Para associar o tarô, falso também. Não deve solicitar, nem deveria solicitar, né? Só se estiver muito doida. D: não poderá jogar e nem divulgar o tarô como parte dos serviços psicológicos. Vocês marcaram essa, minha gente? Ou não? Vocês estão que nem Clarice. Não é possível, né? Me digam aí. Sim, letra D, por favor, viu, Evelyn? E letra E: não deverá jogar o tarô para pacientes que não estejam abertas a experiências de jogo. Nem as que estejam abertas, nem as que estejam fechadas. Não pode, enquanto psicóloga. Agora, se dissocia, né? Tem um perfil de taróloga, um perfil de psicóloga. Quando é psicóloga, não aplica tarô. Quando tarô não aplica psicologia. Se não interfere uma coisa na outra, não tem problema. Você pode fazer. O que não pode é combinar. Ok, minha gente? Não sei de tanto que vocês estão rindo aí nesse chat. E aí eu trouxe as questões de associação do título, tá? Vínculo do título profissional: expressamente vedado ao profissional vincular o título de psicólogo a serviço de atendimento cujos procedimentos, técnicas e meios não estejam regulamentados ou reconhecidos pela profissão. O psicólogo é proibido de prestar serviço utilizando procedimentos e técnicas que não possam ou que não possuam reconhecimento e regulamentação, né, na área da psicologia, tá? Promoção pública: uma outra coisa. Ao promover publicamente seus serviços, o psicólogo deve divulgar somente qualificações, atividades e recursos relativos a técnicas e práticas que estejam formalmente reconhecidas ou regulamentadas pela profissão. O uso de título: na divulgação profissional, o psicólogo só pode fazer referência a apenas os títulos ou qualificações profissionais que de fato possuam. Tranquilo, né, com vocês? Tudo bem?
do seu jeitinho particular, maravilhoso de explicar Clarice, né? Clarice é pau, viu, minha gente? Vamos lá, se concentrar aqui. Questão 9. O psicólogo trabalhará visando promover a saúde e a qualidade de vida das pessoas e das coletividades. Ótimo. E contribuirá para a eliminação de quaisquer formas de violência, de negligência, discriminação, de exploração, crueldade e opressão. Que lindo, é isso mesmo, né? Para garantir o cumprimento desse princípio, aí vem a pergunta, né? O psicólogo, ao promover publicamente seus serviços, poderá, psicólogo promovendo publicamente os serviços, aí é um nó, né? Letra A. Inclusive, quem errou lá na frente, errou aqui também, nas publicações. Usar o preço justo do seu serviço como forma de propaganda. Olha, minha propaganda, né? Venha se consultar comigo porque meu preço é justo. Olha, que pau, né? B. Fazer referência aos títulos, às qualificações profissionais que possua. Isso mesmo, a gente acabou de ver isso, né? No slide passado, né? Letra B, a turma está aqui enlouquecida, respondendo. Letra C. Abordar questões psicológicas sensíveis para demonstrar a importância de sua atividade profissional. Falso, né? Eu vou estar mobilizando as pessoas e quem que vai dar o respaldo a isso? Que é o que está acontecendo hoje, tá? Em vídeo bem elaborado, questões sensíveis, estou despertando muitas emoções nos pacientes. Quem está dando esse suporte depois? D. Garantir os resultados do tratamento como forma de promover seu serviço falso. Inclusive, é verdade a gente garantir qualquer tipo de resultado. E. Autopromover seus serviços demonstrando diferencial em relação aos outros profissionais. Não posso, né? Autopromover os meus serviços, mesmo às vezes eu sabendo que eu sou muito bom, né? Não posso, tá? Não vou explicar porque a gente já viu a vedação anterior, tá? E a questão 10, o Brasil registrou em seu passado recente uma série de tragédias climáticas que impactaram diretamente milhares de pessoas. O Código de Ética Profissional, super nova nessa questão, né? O Código de Ética Profissional de Psicologia aponta como um dos deveres fundamentais dos psicólogos nessas situações. Deveres fundamentais do psicólogo em situações de desastres, de tragédias climáticas. Quais são os nossos deveres, tá? Letra A. Atender emergencialmente as crianças e adolescentes vítimas mediante autorização expressa de ambos os pais. O que é que vocês dizem disso? Falso, né? Se está numa situação de emergência, eu não preciso de autorização expressa. Atender emergencialmente, eu não preciso. Depois eu comunico. Ok? Letra B. Prestar orientação emocional e espiritual às vítimas da tragédia, a fim de mitigar os efeitos do luto patológico. Essa questão pode ter gerado dúvida, viu, minha gente? A letra B, né? Eu posso prestar orientação emocional e espiritual às vítimas da tragédia, né? A fim de mitigar os efeitos do luto patológico. E aí, né? Letra C. Priorizar os atendimentos grupais com a finalidade de alcançar resultados mais abrangentes e céleres. Faz sentido, né, minha gente, também. Letra D. Prestar serviços profissionais em situações de calamidade pública ou de emergência sem visar o benefício pessoal. Aí está explícito no nosso código de ética, do qual a gente não traz mais, não tem dúvida em relação a isso, tá? Então é a letra B. Se eu estava em dúvida em relação às outras, a letra D ela acaba matando tudo, né? Porque está explícito isso no código de ética. Expor os resultados de serviços psicológicos em meios de comunicação de forma a estimular a solidariedade, né? Não, também não, tá? Isso não está no nosso código de ética. Essa questão foi também considerada uma questão fácil, né? Dentro do roteiro que eu passei para vocês. Ok, minha gente? Há alguma dúvida? Me